Boa tarde, pessoal. Vamos falar um pouco aqui sobre projeção em computação gráfica. Vou apresentar para vocês meu kit didático. A gente tem aqui um sistema de referência e aqui outro sistema de referência. Considerem o que tem mais fitas, esse aqui, como sendo X. O que tem uma quantidade intermediária, nesse caso está para cima, como sendo Y. E o que tem uma pouquíssima quantidade, como sendo Z. A mesma ideia vai servir para esse aqui, tá? Esse aqui tem essa haste preta. Desconsiderem essa haste preta. Fingam que ela não existe. A ideia é poder botar, por exemplo, um objeto aqui flutuando, como um cubo, por exemplo, para a gente abstrair mais as ideias, tá? Ok. Dito isto, nós temos um mundo que tem um sistema de coordenadas, tá? Ele tem posições. E nós temos objetos nesse mundo. Então, imaginem que esse aqui é o sistema de coordenadas do mundo, tá? E ali é um dos objetos que está no mundo. Imagine que ele tem, por exemplo, posições 10, 10, 10, tá? Legal, bacana. Se a gente tivesse uma câmera, tipo, bem ali na origem, olhando pra lá, por exemplo. Então, vou imaginar aqui que vocês são a câmera. Então, seria algo mais ou menos assim. Tipo... não dá pra ver, né? Porque o campo não é grande o suficiente. Mas a ideia é que vocês estariam vendo acima da cabeça de vocês, à direita, o cubo. Legal, bacana. Certo. Um outro objeto pro mundo... enfim, se tivesse a câmera, seria bem fácil. E se a câmera tivesse ali, né? Seria bem fácil projetar. Mas, no geral, a câmera não fica fixa. Ela tem seu próprio sistema de coordenadas e ela tá vagando aí pelo mundo. Bacana, interessantíssimo, né? Legal. Certo. Por que uma câmera precisa de um sistema de coordenadas? Tá? A saber, um sistema de coordenadas, um sistema de referência, né? Ele vai precisar de uma posição no espaço. Então, a saber, ele é um ponto e 3 vetores, que são os vetores de base. Então, bom, é isso. A gente precisa porque a câmera ela tem orientação, né? Ela tem orientação e sentido, digamos assim. Ela pode estar em qualquer canto do espaço, mas não só isso, ela tem que ter, tipo, tá olhando para algum canto. Ela tem que estar olhando em alguma direção, e não só isso, como ela pode estar olhando para uma direção de cabeça para baixo, e aí a imagem fica de cabeça para baixo. Certo? Um sistema de coordenadas modela bem todo esse comportamento. Então, dado que uma câmera é um sistema de coordenadas, um sistema de referências, para falar a verdade, a gente precisa definir arbitrariamente qual dos eixos desse sistema vai ser a posição que ela vai estar olhando, digamos assim. Então a gente pode escolher, por exemplo, o eixo X como sendo a posição para a qual ela está olhando. A gente pode escolher, por exemplo, o eixo Y ou o eixo Z. E mais do que isso, a gente ainda precisa definir qual que é o vetor para cima. Então vamos supor que a câmera é definida como olhando para o eixo X. Ela pode estar assim, né? Ela está olhando para o eixo X. Mas ela também pode estar assim. Ou no caso... a ideia era essa mesmo. Então você precisa definir qual que é o vetor para cima. Legal? Pasmem, a gente define a posição que a câmera está olhando como sendo o menos Z. Então aqui a gente tem o XYZ. A posição que ela vai estar olhando vai ser o menos Z. Então vai ser esse daqui, que eu botei só em preto mesmo. Legal? E, dito isso, a gente também precisa definir um para cima. Aí para cima vai ser o Y. Então vai ser algo mais ou menos assim. Ó. A câmera vai estar mais ou menos assim. Ela está olhando na direção menos Z. O X vai estar para a direita. O Y vai estar para cima. Legal? Bacana? Certo. Agora é o seguinte. Imaginem, por exemplo, que essa câmera está olhando para aquele cubo. Vamos botar assim, ó. Vou pausar aqui para ajustar. Certo, fiz alguns ajustes aqui, então finjam que aqui está a nossa câmera, ela está olhando para lá, ou seja, diretamente para o cubo, e a orientação dela está para cima, então a visão da câmera mais ou menos é algo mais ou menos assim. Ó. Vejam, eu tentei fazer de uma forma que a posição do cubo fosse clara para a gente que está vendo aqui, meio que no referencial da câmera. Fosse algo como 0 em X, perdão. Eu falei errado, né? Tipo, o certo seria assim. Tá.
Então imaginem que ela tá tipo olhando, meio troncha assim, olhando diretamente para lá, de tal forma que a posição do cubo em relação ao referencial da câmera seja 0 em x, 0 em y e sei lá, menos 100 em z, tá? Bacana. Ela teria que estar um pouquinho meio que tipo assim, mas vocês entenderam a ideia. Legal. Só que nós não temos isso. Nós só sabemos assim de antemão porque, né? Mas assim, a princípio a gente não sabe que a posição é 0, 0, menos 100. Certo? Mas a gente sabe a posição do cubo em relação ao sistema do mundo. Que pode ser, por exemplo, aqui, sei lá, 10, 10, 10, tá? Então, 10 em x, 10 em y e 10 em z, por exemplo, tá? E aí nós temos um problema, que é o seguinte. Para conseguir aplicar os algoritmos de projeção, nós precisamos da posição do cubo em relação ao sistema câmera, tá? Então a gente precisa daquela informação 0, 0, menos 100 para poder aplicar as transformações. Mas a gente não tem isso. A gente tem 10, 10, 10. E nós temos também a posição da câmera, além da informação de para onde ela está olhando e tal. Legal, então a gente precisa de alguma forma transformar esse 10, 10, 10 em 0, 0, menos 100. E é isso que são os primeiros passos para você fazer uma projeção, que é ajustar a posição da câmera e do mundo, referenciar ou representar as posições dos objetos do mundo no referencial ou em relação ao sistema câmera, tá? A primeira coisa que se faz é transladar a câmera para a origem, tá? Não só a câmera, a gente vai transladar absolutamente tudo, tá? Então, como a gente sabe a posição da câmera em relação ao sistema do mundo, a gente vai simplesmente aplicar, criar uma matriz de transformação que faça essa translação daqui para lá, tá? E a gente vai aplicar só na câmera? Não, a gente vai aplicar em todos os objetos do mundo, ou seja, a gente vai aplicar também nesse cubo. Então, imaginem que o que vai acontecer é o seguinte. Vamos supor que você sabe a posição, né? Porque no geral você sabe a posição da câmera. Então você puxa ela para a origem. Então, ela vai estar assim. E ela vai, tipo, imagina que tipo as origens coincidem, mas ela ainda tá meio que troncha, né? Torta, então ela vai estar mais ou menos assim. Aí eu vou botar um copo de vidro, por exemplo, aqui. Dessa forma. Algo assim, tá? Então, finjam que tá coincidindo, tá? Com a diferença que isso aqui tá troncho. Legal, mas eu não vou aplicar só na câmera. Eu vou aplicar essa mesma quantidade que eu puxei pra lá, eu vou aplicar no cubo. Então a ideia vai ser... Oh meu Deus, eu vou ter que fazer assim... Aí o cubo meio que tipo, entrou pra dentro da terra, né? Mas aí finjam que... Né? Pelo amor de Deus. Legal. Bacana. Na verdade tá um pouco mais... Pra cá. Então finjam que ele tá, tipo, ali, só que numa posição mais abaixo, né? Legal, interessante, bacana. Mas ainda não resolveu nosso problema. Nós transladamos todo mundo, só que tá claramente em sistemas diferentes ainda. A posição em relação... a posição do objeto em relação ao sistema câmera ainda é 0, 0, menos 100. E a posição do objeto em relação ao mundo mudou. Antes era 10, 10, 10, agora virou algo como, sei lá, não sei, ele tá um Z negativo, como ele tá abaixo do chão, ele tá um Y negativo também, e o X tá positivo. Então, qual que vai ser a ideia? A ideia agora vai ser aplicar uma transformação que meio que alinhe esses eixos, para meio que eles fiquem, tipo, alinhados. Mas como é que vai alinhar? Vai alinhar assim, tipo assim, como é que vai ser? A ideia é que o sistema de coordenadas do mundo fique meio que 100% alinhado com o sistema de coordenadas da câmera. Então vai ser x com x, y com y, z com z, tá? Então,
O nosso Z é esse aqui, né? Bacana. Então a gente vai só alinhar assim, ó. Fazer uma rotação que faça exatamente isso, tá? E logicamente a gente não vai fazer só essa rotação só aqui. A gente vai fazer a rotação lá no objeto também, né? Como o vetor fez isso aqui, esse vetor aqui, aquele negócio que tava, o cubo que tava meio que embaixo da Terra, ele também vai fazer vrum, pra cá mais ou menos, vai ficar no plano, em cima do chão. Então vai ficar algo mais ou menos assim, sei lá. Pronto. E agora, perfeito. As coordenadas... Opa, calma. Assim. E agora, perfeito. As coordenadas coincidem. O objeto na posição referente às coordenadas do mundo correspondem exatamente ao objeto nas coordenadas da câmera. Ambos estão em 0, 0, menos 100. Entenderam a ideia? Nossa, que vídeo terrível. Espero que tenha dado para entender. Tá? Legal. E agora, depois que você fez essa transformação, né, você pode aplicar agora os algoritmos de projeção adequadamente, que é uma segunda parte. E aí sim, tudo ok. Mas você vai deixar assim? Não, né? Você vai depois você vai tipo desfazer essas alterações para que outros algoritmos possam ser aplicados logo em seguida. Enfim, tipo, você só translada, representa todo mundo e depois volta. Bacana, interessantíssimo.